Obrigado pelo convite para vir aqui à Matemática à terça, que venho com todo o gosto. Bem, eu queria começar por dizer que estou embaraçadíssimo, porque as ordens expressas que eu recebi foi de preparar uma apresentação para estudantes, inclusivamente alguns alunos do secundário, provavelmente, e de repente estão aqui muitos colegas. Portanto, a pessoa que está à vossa frente está completamente embaraçada porque vai ter que dizer coisas. E eu estou a fazer uma coisa que vou baralhar completamente o que tenho para dizer, porque vou aproveitar para fazer comentários que talvez não fizesse enfim, com outro ambiente, não é? Portanto, está uma apresentação, mas eu vou tentar dizer outras coisas para que não seja uma perca de tempo para todos, porque eu vou falar sobre coisas muito simples. Talvez uma maneira de aproveitar, que não seja completamente tempo perdido, seja ver se alguma destas ideias aqui se pode usar, por exemplo, em ambiente de aula, ou para motivar alunos, ou o que seja, que é sempre uma coisa interessante de fazer. Acho que pode ser uma utilidade. Não é? Agora, estou arrependidíssimo de não ter dado como título algumas das coisas que estou a fazer agora, que não é isto. Não é? Mas pronto, eu aproveito sempre para vender o meu peixe. E uma das coisas que me tem interessado, as coisas do Pedro não estão práticas, toda a obra científica está terminada, não é? E agora estamos a fazer volumes. Estou a fazer um volume que é biográfico. Portanto, os aspectos matemáticos estão todos publicados. Agora é só a biografia que falta e a documentação sobre a vida. E tem-se encontrado muita coisa. Portanto, é um trabalho de arquivo longo, por isso é que tem demorado um bocadinho. Mas estou a fazer um livro bastante grande com um colega sobre o calendário em Portugal do século XVI. Foi um problema muito importante. E o problema com reflexo técnico. E, por exemplo, nós encontramos e descobrimos agora, há um conjunto de pareceres técnicos de matemáticos portugueses para Roma. Portanto, a reforma do calendário é feita no Vaticano, não é? Mas na altura são enviados pareceres a muitos países europeus, aos grandes matemáticos europeus, e então há um conjunto de pareceres técnicos muito interessantes de matemáticos portugueses. Este é um episódio completamente desconhecido na história portuguesa. Há um artigo antigo, dos anos 50, que aborda isto, mas nós estamos a publicar um livro muito grande com isto, com toda a documentação sobre o problema do calendário no século XVI em Portugal, que vem desde o princípio do século XVI, os primeiros anos, até ao final do século XVI. Este é um problema que me tem interessado ultimamente e é muito interessante. Eu acho que adiciona um grande capítulo à história da matemática portuguesa que não era conhecido. Muito interessante. Tá? Continuando aqui a operação de fazer publicidade desavergonhadamente, mas aproveito aqui os colegas. Também com um colega que conhece, com o Joaquim Gaspar, temos feito muitas coisas sobre cartografia, usando técnicas cartométricas modernas em cartas antigas, não é? E descobrem-se coisas fantásticas. Então temos publicado muita coisa e isto lança uma luz completamente nova no que se sabia sobre cartografia portuguesa do século XVI, que é uma cartografia muito boa, cartografia náutica. Portanto, há resultados novos. E depois mais outras coisas mais pequenas, como o Francisco Melo, estudos de óptica também. Portanto, eu gosto muito de edição de textos, que é um trabalho muito longo, muito obscuro, demora muito tempo e, enfim, dá livros grandes e gordos que ninguém lê, o que é uma vantagem, não é? A minha mulher diz sempre, tu escreves para a estante. É um bocadinho, não é? Mas pronto, mas lá ficarão, não é? Mas depois publicam-se os papers. Bem, então, de Hiparco e Ptolomeu até Fourier e Simpson, apresentar os nossos personagens. Portanto, Hiparco é o grande matemático da Grécia Antiga, portanto, Hiparco é do século II a.C., é o grande nome, já vamos ver a importância de Hiparco. Ptolomeu é o final, é o culminar de toda a tradição grega de astronomia, e é século II depois de Cristo, portanto, está há 400 anos, mais ou menos, distanciado de Hiparco. E é o autor disto, né? Isto é a edição moderna do Almageste de Ptolomeu. Isto é o livro mais importante da história da astronomia, period, ponto final. Nunca houve nada comparável a isto. Porquê? Porque este livro foi a descrição canónica da astronomia durante 1500 anos. Nenhuma obra na astronomia foi assim. Mesmo em ciência, encontrar uma obra que tenha tido a longevidade do Almageste de Ptolomeu é muito, muito difícil. Mas escrito no século II, é o livro onde tem todas as técnicas astronómicas, a partir do qual se faz tudo, até ao século XVII, inclusivamente Copérnico. Copérnico o que faz, e seria talvez mais interessante falar disto, Copérnico o que faz é um livro que é um espelho do Almageste de Ptolomeu, quase livro a livro, só que com a espetacular mudança de referencial, não é? Pondo o Sol no meio, não é? Mas é impossível perceber qualquer página em Copérnico quem não esteja familiarizado com o Almageste de Ptolomeu, não é?
E, portanto, esta é a importância do livro. É um livro único na história da ciência. É de leitura difícil, mas é absolutamente fascinante. Não é? Portanto, este é o nosso segundo personagem. Depois, o nosso terceiro personagem é que é um salto enorme, uma coisa que não tem nada a ver, digamos assim, que é Fourier. E aqui é porque eu fiz um desvio muito histórico, mas para falar para as pessoas, para os mais novos, de uma ideia extraordinária, que já todos sabem qual é, os que estão aqui presentes, uma das grandes ideias da matemática do século XIX, não é? Portanto, são os nossos três personagens. O nosso último personagem é Simpson, mas este Simpson, não o outro Simpson. E é uma piadola barata, mas terá a sua justificação. Portanto, não é o Simpson, da regra de Simpson, mas sim o Simpson, o Homer Simpson. Bem, porquê é que a astronomia é tão importante? Estudar-se historicamente. A razão de fundo é porque, de facto, é a primeira ciência onde a matemática é aplicada de uma maneira absolutamente eficaz e com bom resultado. É uma das disciplinas que vem matematizada da antiguidade. E portanto, a promessa que a matemática encerrava desde sempre, isto era, a promessa de conseguir conferir um tipo de certeza muito própria às disciplinas científicas, esta promessa cumpriu-se pela primeira vez com a astronomia. E por isso a astronomia teve um estatuto sempre muito especial, porque para todos os pensadores era como que o teste final do que é que acontecia quando a matemática era aplicada com todo o seu poder a uma disciplina que estudava objetos naturais, os astros, não é? Além disso, como todos sabem, a ciência tem uma espécie de uma pulsão interior que é muito mais do que fazer uma descrição da natureza, mas é sempre, mesmo quando não é dito explicitamente, a de fazer previsões. Então, o facto de uma disciplina conseguir prever é o desiderato, mesmo que não explícito, de todas as ciências. Não é? E isto cumpriu-se na astronomia. A astronomia consegue uma formulação matemática que consegue fazer previsão. A astronomia, depois de Ptolomeu, depois deste livro, consegue fazer uma coisa extraordinária. Dar a posição de qualquer planeta em qualquer época histórica, para o passado ou para o futuro. Portanto, eu dou uma data e eu sei dispor os planetas todos nessa data. Isto é um feito absolutamente extraordinário, não é? E o aspecto preditivo, isto é, o aspecto de poder dizer como é que eles vão estar, adiciona ao rigor matemático. Só um pequeno parênteses, eu agora estou a baralhar isto completamente, mas só dizer coisas que eu acho que podem ser interessantes para os colegas. A ideia de que a matemática fornece a forma mais segura de certeza, isto nunca foi discutido. Isto, quer dizer, nunca foi posto em causa. Sempre se soube, desde a antiguidade mais remota, que se sabe que a forma mais segura de certeza é aquela dada pela matemática. Os medievais vão chamar a isto a certitudo potissima, a certeza fortíssima. Não há nada mais forte do que a certeza matemática. O problema, e este foi um grande problema, é qual é a origem desta certeza. Porquê é que os enunciados matemáticos são tão certos, tão fortes, não é? Portanto, este foi um ponto. E, portanto, sempre houve o desejo de aplicar a matemática ao estudo da natureza e o desejo era de transportar a certeza matemática para as descrições naturais. Agora, no meio há um problema gravíssimo, que é o facto da matemática não se adequar à definição de ciência certa que é dada por Aristóteles. Aristóteles, nos Segundos Analíticos, na grande obra onde define o que é o método científico, ou digamos, o que é o saber certo, o que ele chama episteme, o que é o saber certo, define esse saber certo como a identificação das causas. Nós sabemos certamente, ou sabemos com certeza, quando sabemos a causa da coisa. E isto é a definição aristotélica de saber certo, episteme. O problema é que isto não dá em matemática. Em matemática, eu tenho um resultado matemático e posso demonstrá-lo a partir do ponto A, um conjunto de admissões A que me demonstram o resultado, ou posso demonstrá-lo a partir de B. E, portanto, eu tenho a forma mais potente de certeza que existe, que é a matemática, e sem conseguir identificar a sua causa. E, portanto, não é uma ciência ao modo aristotélico. Então isto deu uma discussão enorme, que vem desde a Antiguidade, percorre toda a Idade Média e explode, literalmente, no século XVI, a chamada questão sobre a certeza das matemáticas, a quaestio da certitudo mathematicarum,
que é uma discussão importantíssima. Não é? A matemática é ou não uma ciência ao modo aristotélico? Este foi um dos grandes debates intelectuais da Europa no século XVI. Bem, mas a astronomia não foi a única. Não foi a única disciplina que foi matematizada na Antiguidade. A outra foi a óptica, não é? A óptica vem matematizada da Antiguidade e é interessantíssimo. Isso só para darmos um resultado, para vermos como, enfim, para uma audiência onde estão, sobretudo matemáticos, estão outros colegas, mas estão muitos da matemática, todas as pessoas que sabem, que têm conhecimentos matemáticos um bocadinho acima do elementar, sabem que o que acontece quando se sabe matemática é que se adquire uma espécie de profundidade nova de entendimento, não é? Portanto, saber matematicamente não só nos assegura a certeza da prova, mas dá-nos como que uma compreensão que não havia antes. Não é? Podemos ir e abres pistas para coisas novas. Aqui temos, por exemplo, a lei da reflexão. A lei da reflexão, que vem da Antiguidade, não é? Está na Ótica de Euclides. Aqui é a lei da reflexão, isto é uma edição do século XVI da Ótica de Euclides. Nos espelhos planos, convexos e côncavos, os raios visuais estão refletidos em ângulos iguais. Portanto, a gente sabe o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Euclides apresenta uma tentativa de demonstração disto, não vale a pena ver os detalhes, uma tentativa de demonstração disto. Mas, agora vemos quando uma disciplina está matematizada, o que é que acontece? O que acontece, por exemplo, foi o que aconteceu aqui quando, sobre isto, que é uma demonstração tradicional e não muito convincente, não vou dizer porquê, quando aparece um outro matemático e que faz uma abordagem completamente diferente e abre todo um horizonte. Então, o que é que aconteceu? No caso da ótica, o que aconteceu é que Herão de Alexandria, no século I, faz uma explicação da lei da reflexão absolutamente original e que abriu todo o campo dos princípios de mínimos, não é? Porque ele diz que todos os raios incidentes e reflexos que chegam ao mesmo ponto a partir de um espelho plano ou convexo, aqueles que formam ângulos iguais são os mais curtos possíveis. Quer dizer, dado um ponto de partida e um ponto de chegada para um raio, o raio vai, bate no espelho e volta, e o ponto onde bate no espelho é o que vai fazer o trajeto mais pequeno e é o que vai dar os ângulos iguais. E, portanto, associa um facto bem conhecido, a lei da reflexão, a um aspecto matemático de uma imensa profundidade, que é o de um princípio de mínimo, não é? Este é o primeiro princípio de mínimo que se conhece e é notável. Depois ele demonstra, etc, etc, não nos vamos maçar, ok? Mas isto foi para falar só da astronomia, só para falar da óptica, que é outra disciplina que vem completamente matematizada da Antiguidade. A astronomia tem muito mais sucesso, não é? Tem muito mais sucesso. Habitualmente, isto é o que nos apresentam quando nos falam da astronomia antiga ou astronomia do passado, medieval ou grego, ou o que seja. E isto faz pena, não é? Porque não é que isto esteja mal, mas isto é uma caricatura do facto, não é? Isto é astronomia antiga, mas dirigida a audiências completamente incultas, não é? O nível da astronomia antiga é absolutamente surpreendente. Só para perceberem rapidamente. Isto é a teoria de Mercúrio, do movimento de Mercúrio pela astronomia antiga. É de imensa complexidade e é óbvio que é compreendido que a órbita de Mercúrio não é um círculo. Não é? Quer dizer, a ideia de que só Kepler depois é que percebeu, mas quer dizer, que as órbitas dos planetas, que as trajetórias dos planetas têm órbitas muito complicadas e que não são certamente círculos, isto é sabido desde a astronomia mais remota. Isto é todo o problema que eu vou aqui comentar de Ptolomeu, não é? A complexidade para descrever isto é completamente diferente. Então, mas qual é que é o contributo de Kepler no século XVII quando faz isto? Então este ponto é crítico. É que o problema da circularidade é o outro, é uma espécie de um problema construtivo. O problema não é a forma final. O problema é este. É que a astronomia antiga tem um programa que só admite, um programa que consiste em construir modelos. Só que os ingredientes dos modelos é que são extremamente reduzidos. Têm que ser círculos e movimentos uniformes. E, portanto, Platão estabeleceu o princípio de que o movimento dos corpos celestes é circular, uniforme e constantemente regular. Por isso, colocou aos matemáticos o seguinte problema. Que movimentos circulares, uniformes e perfeitamente regulares quer dizer sempre no mesmo sentido, devem ser admitidos como hipóteses, em linguagem astronómica antiga, hipóteses quer dizer modelos, devem ser admitidos como hipóteses de maneira a que seja possível salvar as aparências dos planetas. Portanto, este é o problema da astronomia. Qual é o problema da astronomia? Fazer modelos. Fazer modelos para quê? Para, como os gregos diziam, só desenho está fenómena, quer dizer, os latinos salvare apparentias,
em português, salvar as aparências. Ou seja, descrever. Descrever. Portanto, o problema da astronomia antiga é fazer modelos que descrevam o movimento. Com o constrangimento, e é deste constrangimento que Kepler libertará em 1609 a astronomia, no século XVII, com o constrangimento de que só se podem aceitar movimentos circulares e uniformes. A origem deste constrangimento é filosófico, geral, cosmológico, etc. Não vale a pena, mas este é que é o problema. Não é? Então, eu viria muito a dizer, nós podemos estar aqui muito tempo só a perceber isto, porque compreender isto é muito importante, só para estragar completamente a conferência e desviar para coisas que podem ser mais interessantes. Reparem que a astronomia não tem nenhum programa, nenhum comparável ao da filosofia natural, isto é, ou de compreender causas, ao modo aristotélico. Nenhum. A pergunta sobre o que é que faz andar os planetas não é uma pergunta astronómica até o século XVII. A pergunta de que é a matéria não é uma pergunta que interessa aos astrónomos. Não é? Em certo sentido, não é só em certo sentido, é no sentido próprio, a astronomia não se preocupa com a questão da verdade. E isto vai haver muitos autores que o vão dizer expressamente. A astronomia antiga, o que faz é fazer modelos. Qual é o único teste? O único teste é a adequação do modelo à realidade. Isto é o que determina se a gente aceita ou não aceita. Perceber esta, digamos, a estrutura epistemológica da astronomia antiga é vital quando nós queremos entender o que é que se passa no debate cosmológico do século XVI. O heliocentrismo, o Copérnico, a gente sabe. Porque todo o debate vai ter a ver com este problema, não é? Nomeadamente, agora só para ainda estragar isto ainda mais possível, nomeadamente o que é que sucede. Fazemos a pergunta, se este é o problema da astronomia antiga, o que é que sucede se eu tenho dois modelos que salvam igualmente bem as aparências, que reproduzem muito bem? Então este é um problema crítico que os astrónomos têm de conseguir responder. Como é que eu decido entre os dois modelos? Este vai ser o problema do heliocentrismo. Não é? Porque eu não posso invocar que um modelo é verdadeiro. Porque a ideia de verdade não existe na astronomia. Não existe. Não. A única coisa é a educação aos factos. Não é? Muitos autores vão dizer isto. As pessoas que sabem um pouco mais disto e sabem, a primeira página do livro de Copérnico, existe um prefácio de um homem chamado Osiander, e o prefácio do Osiander é todo ele a recordar isto. Não é? Recordar que este livro pode parecer estranho, mas as pessoas não devem achar estranho, porque é apenas um modelo e a tarefa da astronomia é só fazer modelos. Não é? Portanto, há muito aqui a perceber. Então, Hiparco? Hiparco, o que é o grande autor? Bem, a primeira coisa, Hiparco é o homem que fez a teoria do Sol. Hiparco tem vários resultados importantes. Do ponto de vista digamos, da astronomia técnica, é o autor da teoria do Sol. A teoria do Sol é o livro 3, aqui no Almagesto, portanto, que está aqui. E a teoria do Sol que aparece aqui no Almagesto não é de Ptolomeu, é de Hiparco. Ele reproduz o tratamento de Hiparco. E toda a gente sabe qual é o problema. É interessante vermos a teoria do Sol com algum detalhe, porque quando vemos a teoria do Sol, aprendemos todos os passos como a astronomia grega antiga funciona. A primeira coisa é olhar, conhecer a fenomenologia. O que é que acontece? Bem, o que é que nós sabemos? Sabemos que o Sol anda à volta da Terra, obviamente dispenso explicar que não, etc. Não é? O Sol anda à volta da Terra e anda numa linha que é a eclíptica. Esta linha define um plano, não é? O plano da eclíptica. E isto demora um ano a fazer, não é? Este plano é o plano onde se deslocam também todos os planetas. Todos os planetas andam na eclíptica com ligeiríssimas variações para cima e para baixo. As variações para cima e para baixo da eclíptica chamam-se latitude planetária. É muito pequenina, poucos graus, 3, 4, 5 graus, etc. Menos a Lua, que está um bocadinho inclinada. Mas todos os outros planetas andam neste plano da eclíptica. Por isso é que toda a astronomia é feita só olhando para o plano da eclíptica, que é mais que suficiente, não é? Então, ele anda aqui. Então, temos que fazer uma teoria para isto. E agora é muito interessante ver. O que é a primeira coisa que se faz? A primeira coisa é descrever isto fenomenologicamente. Neste caso, é responder à pergunta: quanto é que dura um ano? O Sol anda à nossa volta. Quanto é que dura um ano? Bem, nós já sabemos que é 365 dias. De facto, é 365 dias mais um quarto. Por isso é que nós temos o nosso bissexto. E, de facto, esta medida, 365 dias mais um quarto, é grande demais. É preciso tirar um bocadinho e é preciso tirar aqui esta quantidade. E todo o problema de determinação da duração do ano trópico, o grande problema na história científica, tem a ver só com aquele azinho. Não é? Quanto é que aquilo vale, não é? Hiparco diz que se tem que tirar 1 sobre 300. Eu não vou argumentar porque este é o valor de Hiparco. O valor de Hiparco é o valor que Ptolomeu vai usar.
não é um bom valor. Este valor é muito grande, portanto, este valor do ano não é grande coisa. Não é grande coisa. De facto, logo na Antiguidade, as pessoas perceberam que o valor do ano trópico de Ptolomeu não era grande coisa, mas pouco importa. Bem, se eu sei o valor, a duração, como eu sei que aquilo são 360 graus, eu sei a velocidade do Sol. Portanto, são 360 graus a dividir por este valor e, portanto, 0,59 dias por ano. E, portanto, temos o problema resolvido, não é? Quer dizer, o Sol anda à nossa volta com esta velocidade constante e esta velocidade determinámos-la e, portanto, com este valor, se me derem a posição do Sol hoje, eu consigo dizer a posição do Sol em qualquer outra época. Qual é o problema disto? Então, este ponto é absolutamente crítico da astronomia. É que isto é o que sucede sempre em astronomia. Nós vemos fenómenos que são regulares e uniformes, mas depois olhamos com um bocadinho mais de atenção e vemos que não são. Este é o problema. O que é que acontece? O que acontece é que o movimento do Sol não é uniforme. Como é que nós sabemos? Porque as estações não duram todos o mesmo tempo. A primavera, portanto, primavera aqui definida astronomicamente, desde o equinócio da primavera até ao solstício de verão, não é? A primavera demora 94 dias e meio, o verão 92 dias e meio, o outono 88 dias, etc. E, portanto, o que é? Embora em primeira aparência o Sol pareça deslocar-se sempre com movimento uniforme, quando nós olhamos com atenção, vemos que não é exatamente um movimento uniforme, não é? E, portanto, há uma pequena perturbação, não é? Tecnicamente, isto diz-se que o Sol tem uma anomalia. A anomalia é o que faz um movimento astronómico não ser uniforme. E aqui a anomalia zodiacal, porquê? Porque tem a ver com a deslocação do Sol ao longo do zodíaco. E então o problema, todo o Almagesto, toda a astronomia antiga, agora é feita assim. Se eu quero descrever o movimento de um astro, digamos, a sua posição num certo ponto, o que eu tenho que fazer é, primeiro, identifico e estudo o seu movimento médio, que é bastante fácil de fazer. Isto é para todos os astros. Foi o slide anterior que eu fiz para o Sol. Eu olhei para o Sol e descrevi o seu movimento médio. Mas depois eu tenho que considerar a perturbação que vem desta anomalia. E esta separação entre movimento médio e o que nós hoje chamaremos de perturbação, os gregos têm muitas palavras para isto, prostafairese, anomalia não sei quê, equação do centro, têm muitas palavras para dizer isto, mas é sempre esta forma. Esta pequenina equação é um dos grandes feitos de Ptolomeu. Ptolomeu diz isto. Fazer astronomia técnica é isto. Identificamos o movimento médio e depois temos que calcular a perturbação, o desvio em relação à média. Para esta audiência dar aqui um passozinho mais para cima, porque é mais interessante. No caso do Sol, só há uma anomalia. Quer dizer, o seu comportamento só se afasta do comportamento médio devido à sua deslocação no zodíaco. Quando se foi estudar a Lua, vou falar um bocadinho sobre a Lua, viu-se outra grande descoberta de Ptolomeu. Viu-se que a Lua tem duas anomalias. Então, por isso é que vai ficar tudo mais complicado para a Lua. A Lua tem uma anomalia zodiacal, isto é, ao deslocar-se ao longo do zodíaco, não se desloca com movimento uniforme, umas vezes já mais depressa, outras vezes mais devagar, mas depois tem uma segunda anomalia que está ligada à posição do Sol. Reparem, está tudo centrado na Terra, não é? Está tudo centrado na Terra. Então vemos a Lua andar à nossa volta, mas o seu comportamento não só depende do sítio onde está no zodíaco, a velocidade, mas onde está o Sol. E a descoberta da segunda anomalia relacionada com o Sol, bem, nós hoje sabemos porque é, porque é linguagem rápida, porque Terra, Sol, Lua é estruturalmente um problema de três corpos, não é? E que não dá para ser tratado perturbativamente, tem que ser tratado como um problema de três corpos. E, portanto, o que Ptolomeu percebeu é que uma boa teoria da Lua nós temos que saber onde é que está o Sol. Não é? Portanto, a Lua tem duas anomalias e por isso a teoria da Lua é muito mais complicada, como eu mostrarei. Bem, mas agora acaba esta conversa. Então, portanto, este é o problema. A astronomia antiga vai-se fazer assim. Eu identifico o movimento médio, já está, e agora tenho que fazer. Então, como é que eu tenho que fazer isto? Como é que eu calculo agora a perturbação? Bem, no caso do Sol, eu agora... Bem, vou fazer para o Sol, mas podemos fazer para qualquer planeta. Eu tenho que construir um modelo geométrico, para os gregos um modelo geométrico, que me permita
recuperar esta perturbação. Então, no caso do Sol é facílimo. Basta que eu desvie, isto é a órbita do Sol, o Sol está nesta órbita e percorre esta órbita, esta trajetória com movimento constante. Portanto, esta órbita está nas condições da astronomia grega. Só se pode construir a partir de movimentos circulares uniformes. Então o Sol anda aqui circularmente uniforme. O que se passa é que nós que estamos no centro do mundo, nós que estamos ali, nós não estamos no centro da órbita do Sol. Nós estamos ligeiramente desviados. Ou seja, para dizer de outra maneira, o que se passa é que este círculo é excêntrico. Aliás, isto chama-se tecnicamente um excêntrico. Então qual é o problema geométrico que é preciso resolver? O problema geométrico, um problema interessante, não é? TPC simples, fazer em casa, que está resolvido aqui. O problema é o seguinte: quanto é que eu tenho que desviar este centro e em que direção para que aqui tenha 94 e 2 dias, aqui tenha 92 dias, aqui tenha 83 dias e outro. Este é o problema que está posto, não é? E quando eu souber, e estas é as contas que se tem que fazer, no modelo do Sol, as contas que se tem que fazer é para onde é que eu tenho que desviar o meu excêntrico para reproduzir aquilo que se vê. E estas contas estão feitas aqui. Até, mostro aqui. Podemos mostrar. Nível 2, nível 3. São estas contas aqui, é nesta página. E nesta página, Ptolomeu está a resolver este problema geométrico. Não é? Este problema geométrico do excêntrico aparece muitas vezes em Ptolomeu. Bem, portanto, toda a gente sabe isto. Neste momento faz-se um modelo. Bem, agora vou aqui muito rápido, porque agora são banalidades para os presentes. Toda a gente sabe que este truque de fazer isto com o excêntrico, pode ser feito também com um deferente e um epiciclo, não é? Ou seja, eu posso fazer variar a velocidade de rotação do Sol, não, aqui tem com o excêntrico, não é? Em que o centro do mundo o centro da órbita do Sol está em C, mas o centro onde está o mundo, portanto, onde nós estamos, está aqui, não é? E, repare, a rotação em torno de C é uniforme, mas visto em torno de E não é. Não é? Portanto, e está feito de maneira, se construirmos bem, está feito de maneira a bater tudo certo com as observações. E isto pode-se fazer com um deferente e um epiciclo, não é? E depois podemos mostrar que isto pode ser feito, agora isto seria um milagre se isto funcionasse, olha, Ana. E podemos mostrar, aqui vou rapidíssimo, não, que é equivalente, não é? Que se pode fazer equivalente, o sistema, se os raios e as velocidades estiverem bem feitas, como está aqui, o que está aqui, estamos a mostrar a equivalência entre usar um deferente e usar um excêntrico, um deferente epiciclo e um excêntrico. Estou a hora aqui, eu estou a fazer outra conferência sobre aquela que vinha para fazer, mas, portanto, por causa das interrupções. Este ponto é interessantíssimo. Temos dois modelos, um modelo com um excêntrico e um modelo com deferente e um epiciclo, e os dois reproduzem igualmente bem o movimento do Sol. Aliás, ainda mais forte, os dois se podem mostrar que são equivalentes. Então pode-se pôr a pergunta, e foi posta, qual é que é o verdadeiro? Esta pergunta que está aqui por trás, de qual é que é o verdadeiro, levou a imensa discussão sobre o estatuto ontológico destes modelos e o que era, etc, etc. Mas esta pergunta apareceu no século XVI, quando Copérnico, obviamente, aparece com um modelo heliocêntrico, o modelo geocêntrico de Ptolomeu funcionava e houve logo pessoas que disseram, mas é como isto. É exatamente isso. São dois modelos matemáticos que salvam as aparências, não é? Porquê é que nós havemos de mudar para um em que a Terra se move? Ótima pergunta, não é? Como é que nós escolhemos entre estes dois, se os dois dão os mesmos resultados? E, mais ou menos, como sabem, o modelo heliocêntrico não melhora. Não é? O modelo de Copérnico não melhora sensivelmente os resultados de Ptolomeu. Varia de planeta para planeta. Em alguns planetas melhora, mas noutros piora. E, portanto, em geral, não se pode dizer que o modelo de Copérnico é mais rigoroso do que o modelo de Ptolomeu. Não se pode. Bem, uma vez tendo escolhido Ptolomeu, agora só para dizer, Ptolomeu faz um argumento muito interessante. Ptolomeu diz, eu prefiro o excêntrico, e diz por uma razão de economia. Porquê? Porque só tem um círculo. Se olharmos aqui para trás, o excêntrico
ele diz, este modelo é mais simples do que este precisa de 2, precisa de um diferente do epiciclo, este só precisa de 1. E por esta razão de economia, eu prefiro. Mas não é porque seja melhor, nem porque seja mais verdadeiro, nem porque seja o que for. A razão é só esta. Portanto, só para ter, portanto, a discussão sobre os modelos, como é que se escolhe um modelo astronómico, etc., é uma discussão muito antiga. É uma discussão muito antiga e estes argumentos vão ser todos transpostos quando a discussão se tornar mais aguda no século XVI. Bom, a partir daqui é matemática muito simples, porque agora o que é que eu preciso? Reparem, portanto, a AM é uma coordenada angular de movimento uniforme em torno do centro, não é? Isto faz o Sol andar. E o que eu quero saber, o meu problema, é saber o A. Este ângulo aqui, que é o ângulo que eu vejo, não é? Mas se vocês olham para aqui e veem que isto é uma matemática simplicíssima e tem aquele ângulo Q. E, portanto, no fundo, eu só tenho que fazer umas continhas para saber como é que é o Q em função do AM, não é? Para cada valor da AM, quanto é que é o valor de Q? Q é o que se chama prostafairese. Prostafairo, em grego, somo, subtraio. É a quantidade que se tem que umas vezes somar, outras vezes subtrair, não é? Portanto, o programa de fazer um modelo do Sol é o que vai ser feito com todos os planetas. Embora muito mais complicado, como eu mostrarei, não é? Portanto, isto foi Hiparco. Então entra agora em cena em Ptolomeu, não é? Então o que é que Ptolomeu faz? Ptolomeu parte daqui e vai fazer. Só que os planetas têm um problema que toda a gente sabe, que é este, não é? Os planetas têm retrogradações, não é? Este é um problema muito complicado. É o problema da astronomia teórica antiga. É como é que se reproduzem estas retrogradações, não é? E uma vez mais, este é o feito de Ptolomeu. Não há teorias de planetas decentes antes de Ptolomeu. Portanto, já vimos vários feitos. Um dos feitos de Ptolomeu é ter uma boa teoria da Lua, tendo identificado que tem 2 anomalias, e depois faz um modelo para a Lua que eu vou mostrar aqui, que é complicado demais para explicar, mas eu vou pô-lo a funcionar. E depois fazer teorias de planetas. Outras coisas, fazer teorias de planetas aceitáveis. E as teorias de planetas pela primeira vez. Portanto, antes de Ptolomeu não é feito. Só um pequeno parênteses provocatório. Porquê é que as pessoas querem tanto saber a posição dos planetas em qualquer data? É por causa dos horóscopos, claro. Não é? A driving force é fazer cartas natais. Não é? Portanto, a driving force que está por trás disto tudo é o desejo enorme de conseguir fazer horóscopos mais precisos. E, portanto, não há astrologia realmente boa antes do século II, depois de Cristo. Só com este livro é que foi possível resolver o problema básico da astronomia. Como sabem, para fazer uma carta natal, nós precisamos saber as posições dos planetas na data, se for do nascimento, na data do nascimento, mas se for eletiva, no momento em que vai acontecer certa coisa, não é? E este problema só fica resolvido no século II, depois de Cristo, não é? Agora, eles se separam completamente. Ptolomeu escreve 2 livros, escreve um livro só de astrologia, chamado Tetrabíblios, e escreve um livro só de matemática, que é o Almagesto, e não baralha as duas coisas. E ele explica perfeitamente. Explica que nós precisamos destas contas para colocar os planetas no sítio certo e poder fazer previsão astrológica. Mas não há... Portanto, a ideia de que os antigos não sabiam bem separar a astronomia da astrologia é um equívoco total. Eles sabem perfeitamente o que é astronomia, sabem perfeitamente o que é astrologia. Perfeitamente. Não há uma linha da astrologia aqui. E não há uma única equação ou fórmula no outro livro. Não é? Percebem perfeitamente. Trabalham é com as duas coisas, claro. Não é? Bem, é claro, isto é quase insultuoso falar disto aos presentes, mas se tivessem cá mais novos só explicar, os planetas não fazem isto, não é? Portanto, isto é uma coisa visual do facto de os planetas, portanto, na realidade, portanto, temos o Sol, temos a Terra que se desloca aqui e o planeta que está ali, e devido às diferentes velocidades entre a Terra e o planeta, umas vezes parece que o planeta está mais para a frente, outra vez que está mais para trás. Portanto, é o que se vê aqui, quando nós estamos aqui e vemos o planeta ali, mas depois vemos ali e depois vemos ali, toda a gente vê o diagrama, só explicar é óbvio. Portanto, as retrogradações que se observam são o grande problema da astronomia antiga, como reproduzir retrogradações, são um efeito visual, não é? Este é um dos grandes feitos de Copérnico, mostrar que quando se muda, reparem, mostrar que quando se muda de referencial, o grande problema da astronomia antiga dissolve-se. Deixa de estar lá. Foi uma coisa imensamente perturbadora, não é? Quando toda a gente tinha passado anos e anos a calcular, a determinar as retrogradações. É um problema complicado, determinar as retrogradações. Portanto, agora, o problema é resolver isto
arranjar modelos que reproduzam retrogradações, e por isso é que os planetas são chamados planetas, não é? Porque são astros vagabundos, não é? Planetes asteres. Planetes em grego quer dizer vagabundo. Portanto, é o astro vagabundo. E porquê é que é vagabundo? Porque umas vezes vai para ali, depois vem para cá, depois vai para ali, não é? Agora, é resolver isto, mas com o constrangimento, não é? Esta é que é a dificuldade. Portanto, da maneira mais abstrata possível, o problema da astronomia antiga está clarificado. Como é que eu consigo reproduzir estes comportamentos tão estranhos, tão surpreendentes, e porque, além do mais, os astros, como sabem, quer dizer, têm retrogradações em vários pontos quando andam à nossa volta, não é? Portanto, não é uma retrogradação só, podem ter várias. Elas não estão simetricamente dispostas, portanto, elas têm intervalos. O seu tamanho, chamado arco de retrogradação, varia. Umas vezes as retrogradações são pequenas, outras vezes são longas. Como diabos faço eu isto, não é? E isto dá uma ideia do feito de Ptolomeu. O feito de Ptolomeu é que consegue uma teoria em que consegue fazer estas reproduções muito bem, não é? Portanto, é um feito do ponto de vista de accomplishment teórico extraordinário, não é? Como é que se vai fazer? Vai-se fazer com isto, com ciclos e epiciclos, sobretudo, e vai-se usar toda a parafernália, todo o tipo de combinações, não é? E, portanto, aqui temos o normal, portanto, a combinação com ciclo e epiciclo, com as velocidades e os raios criteriosamente construídos, nós conseguimos ter as várias retrogradações e conseguimos mais ou menos. Mas isto que eu estou a mostrar é muito genérico. O que o Ptolomeu vai fazer é muito mais fino. Porque basta olhar para aqui e ver que isto não vai funcionar bem. Quer dizer, eu acabei de dizer que os planetas não têm as retrogradações periodicamente dispostas, não é? Os intervalos entre um momento de retrogradação e outro, aqui pode ser longa, mas ali pode ser curta, não é? E se fizermos uma coisa muito simples, só com diferente epiciclo, isto sai tudo certinho, não é? Não serve. Além disso, estes arcos, estes laços da retrogradação são todos iguais aqui. E na realidade não são. E o que é extraordinário é que Ptolomeu consegue um modelo que corrige isto e que se adapta quase perfeitamente à realidade. Não é? Para isso tem que fazer inúmeros truques, entre os quais um dos truques principais é a introdução de uma coisa muito polémica chamada equanto. Ele introduz um ponto fictício que se vai chamar o equanto e vai ser o pomo da discórdia e vai afetar toda a astronomia antiga. Pronto, aqui temos aqui... Só para agora vermos coisas mesmo complicadas, eu falaria mais... isto, pouco a pouco vai andando, não é? O tempo vai passando. Vejo tanto sofrimento nas caras da assistência, mas pronto. Lua. O que é que nós temos de fazer com a Lua? Agora só explicar o que é que se faria com a Lua. Bem, é a mesma coisa com o Sol. Olha-se para a Lua com muito cuidado, vê-se bem a fenomenologia, depois faço uma espécie de problema médio. No caso da Lua é complicado porque o Sol, como sabem, há duas maneiras de definir o ano, essencialmente duas. Ano trópico ou ano sideral. No caso da Lua há várias maneiras de definir o mês. É preciso perceber como é que vamos definir o mês, descobrir estas quantidades. E depois é preciso analisar com cuidado, perceber que há duas anomalias, ou seja, que o movimento da Lua depende também onde está o Sol, e depois é ir construindo o modelo. E, de facto, o que é que acontece no Almageste? Ptolomeu constrói 3 modelos. Constrói um e dá-se conta que não funciona bem, depois constrói outro, dá-se conta que não funciona bem, e depois constrói um terceiro. O terceiro é assim. Isto é um modelo da Lua, e é um modelo muito complicado, que eu não vou agora explicar, mas é um modelo complicado que funciona muito bem numas coisas e muito mal noutras. Funciona muito bem em longitude. Quer dizer, este modelo, eu depois vou mostrar aqui uma simulação disto a andar, este modelo determina muito bem onde é que a Lua está em longitude. Bate muito bem. Eu digo, por exemplo, um dia, 5 de agosto de 2024. E eu faço as contas e vejo, a Lua vai ter que estar naquele sítio, em 30 graus de Carneiro. E depois chega ao dia 5 de agosto e eu vejo que está mesmo em 30 graus. Portanto, em longitude o movimento está muito bem descrito. O que não descreve bem é na distância Terra-Lua, porque, como sabem, a Lua aproxima-se ou afasta-se da Terra. Umas vezes está mais perto, outras vezes está mais longe. E este feito é conhecido desde a Antiguidade, por isso é que Ptolomeu tem que introduzir esta coisa aqui, que se chama o crank mechanism, que é um sistema de fazer a Lua aproximar ou afastar-se. Só que este sistema é exagerado demais. A Lua tinha que quadruplicar de tamanho. Então, mal este livro foi publicado, todos os astrónomos bons perceberam que havia um problema com a teoria da Lua de Ptolomeu.
funcionava em longitude, mas a sua descrição na distância relativa Terra-Lua estava muito errada. Este foi um dos maiores problemas da astronomia teórica durante toda a Idade Média. Os árabes contribuem imenso para este problema, mas não o conseguem resolver. Em 1543, um senhor chamado Nicolau Copérnico publicou um livro. E quando o livro apareceu, a primeira coisa que as pessoas disseram foi: tem um modelo de Lua bem feito. E foi tudo a correr ver o modelo de Lua daquele modelo. Não é? É claro que tinha muito mais coisas, como nós sabemos, e tinha outras coisas, e tinha o modelo heliocêntrico. Mas a resolução de Copérnico do problema da Lua é uma resolução importantíssima. E também é importante na história que eu quero aqui contar, nos minutos que me restam, para mostrar o que foi. Ou seja, só para dizer, um astrónomo matemático técnico de bom nível, quando pegou no De Revolutionibus, aliás, como pegava em qualquer livro que aparecesse com teorias astronómicas, ia imediatamente ver a teoria da Lua. Deixa cá ver como é que é a teoria da Lua. Não é? Porque este é um problema grande em aberto. Não é? Bem, tudo isto, o constrangimento, como vocês reparam, o constrangimento está aqui obtecido. Todos estes círculos são círculos, não é? E em todos eles o movimento é circular uniforme, não é? Porque este é o constrangimento. Este constrangimento vem da Grécia Antiga, foi basilar em toda a astronomia medieval e do Renascimento, não é? Na tradição latina ou na tradição árabe. E na tradição árabe tem desenvolvimentos interessantíssimos. Um dos mais interessantes é, isto agora será absolutamente fantástico se funcionar, é o famoso e bem conhecido par de Touzy. O que é o par de Touzy? É um sistema para produzir retas com movimentos circulares uniformes. Como é que a gente produz uma reta com movimento circular uniforme? Com este truque, que é o par de... Ops! Então, isto é o texto do par de Touzy. É? E... percebe-se? Não, já vou falar disto. E a circunferência de vento tem metade do raio da outra, não é? E agora, se pusermos um ponto na superfície da circunferência, bem, agora se repararem, é absolutamente fantástico, não é? Com movimentos circulares conseguimos fazer um movimento reto, não é? Bom, e depois consegue-se fazer muito mais coisas que agora não interessam, mas o par de Touzy é que é o fenómeno historicamente interessante. Então temos aqui. Então, pela primeira vez eu tenho... bom, há aqui uma história muito importante com isto. O par de Touzy é muito importante, agora não vem nada a propósito. Nos anos 50 fez-se uma descoberta, algumas descobertas, 50, 60, fizeram umas descobertas extraordinárias, foi ao ler com atenção o De Revolutionibus do Copérnico, descobriram-se no livro de Copérnico modelos de astronomia árabe que só existiam em árabe, um dos quais o par de Touzy. Então o problema ficou, como é que isto aparece em Copérnico? Então houve uma grande discussão, algumas pessoas disseram que é um caso de descoberta simultânea, que Copérnico descobriu também o par de Touzy e o põe lá um par de Touzy, e tem outras coisas, o modelo da Lua do Ibn Shatir é quase igual ao do Copérnico, depois há uma coisa chamada Lema d'Urdi, são assim os três grandes coisas que aparecem no De Revolutionibus. Mas, algumas pessoas querem descoberta simultânea, mas muitos autores, muitos especialistas da astronomia disseram impossível. É tão igual, até as letras, os labels são quase iguais, vem da tradição islâmica. Só que o problema é que ninguém tem a mais pequena ideia como é que Copérnico pode ter tido acesso àquilo. Então isto é um grande problema aberto na história da astronomia. Tem problemas como esta disseminação de algumas coisas da astronomia islâmica no mundo ocidental, que hoje é muito mais rico do que se pensava. Então, boas notícias aqui para a faculdade. Então, porque tenho uma aluna de mestrado, que é arabista, está pela primeira vez a traduzir astronomia teórica avançada árabe do árabe para português. Que eu saiba, é a primeira vez na história de Portugal que se traduzem textos técnicos, matemáticos e astronómicos avançados de árabe para português. E está-se a fazer na Faculdade de Ciências. É uma aluna de mestrado aqui. E pronto, e depois isto aqui. Isto é muito interessante o que está aqui a descrever. Bem, é claro que o constrangimento começou, digamos, o constrangimento teórico de usar só movimentos circulares uniformes começou a ser usado das maneiras mais criativas possíveis, já vimos o par de Touzy, e obviamente começaram pessoas a fazer epiciclos secundários. Então o que temos aqui é um deferente, no qual circula um epiciclo, e depois, sobre ele, ainda está outro epiciclo, que é onde está a Lua. Sabem o que isto é? Alguém sabe o que isto é? Isto é a teoria da Lua de Copérnico. Copérnico fez uma teoria de Lua
com epiciclos secundários, não é? Aparece aqui no livro de Copérnico. E com isto, abriu-se, obviamente, um campo surpreendente. Muitos autores começaram-se a dar conta, espera lá, há aqui uma maneira de fazer isto. Eu posso ir acrescentando epiciclos nisto, sobre isto, não é? O que acontece é que Copérnico escreveu em 1543 e, como sabem, o tempo de vida do livro de Copérnico foi curtíssimo. Porque em 1609, Kepler publicou uma obra chamada Astronomia Nova que dinamitou tudo o que estava antes, não é? Portanto, o livro de Copérnico é um livro que é extraordinário, não é? Uma revolução, mas que, como livro operativo e para fazer contas, viveu 50 anos. Não é como este, que foi 1500, não é? Não tem nada a ver. Isto é outro campeonato. Não é? Aquele importantíssimo, mas dura muito pouco. Depois aparece Kepler. E o que é que Kepler faz? Kepler, de facto, é o primeiro homem que diz: quero lá saber do constrangimento. Não quero lá saber disto. Não me interessa. Então, a diferença de Kepler em relação à tradição anterior não é que ele obtenha órbitas não circulares. Como já vimos, os antigos sabiam perfeitamente que as órbitas não eram circulares. É que não as construiu como tal, nem se sente preso a interpretá-las como tal. Não é? Portanto, é uma coisa completamente diferente. Bom, e eu agora já disse tudo, não é? E agora, obviamente, porque é que aparece aqui Fourier, não é? Eu agora aqui tinha um momento, mas quer dizer, a minha vergonha é... Há um limite para um insulto aos colegas que eu não faço. Portanto, se tivesse uma panela, eu digo o que é que ia fazer, né? Ia explicar no plano imaginário o círculo unitário, um número complexo ali a rodar, só para chegar a este ponto, para explicar aos alunos que é elevado a I θ, quando o θ está entre 0 e 2π. Isto é um númerozinho a rodar, não é? É um númerozinho a rodar e que depois nós podemos aumentar o raio multiplicando por um número real antes, que se tiver sinal mais roda no sentido, se tiver sinal menos roda no outro sentido. E depois falava do resultado extraordinário do século XIX, que houve um homem que descobriu que uma função que se for razoavelmente bem comportada, que não tiver disparates infinitos, não tiver muitos picos e não tiver muitas flutuações, etc., que uma forma razoavelmente bem comportada pode ser descrita a partir de uma série disto. Não é? Portanto, isto... Recuso-me diante desta audiência explicar o que é uma série de Fourier. Mas pronto, só o pormenor histórico. Como todos sabem, Fourier não fez nada disto a partir da astronomia. Foi por causa da equação do calor, não é? Foi um problema completamente diferente, não é? Mas a intuição de que se nós puséssemos indo pondo mais epiciclos, esta intuição começa-se a notar. Quer dizer, Copérnico não é o único a usar epiciclos secundários. Há muita, por exemplo, a astronomia indiana, uma tradição um bocadinho diferente da grega, a astronomia indiana tem epiciclos duplos e secundários, não é? Portanto, a ideia de que nós podíamos ir corrigindo, muito bem. E pronto, e isto é o que nos traz, eu estou quase a acabar, para libertar, isto é o que nos traz ao Simpson, porque eu penso, quem é que sabe isto? Quer dizer, o Jorge, tu sabes isto, portanto, não digas, não é? O que é que o Simpson tem a ver com Fourier, não é? O Fernando sabe isto, não é? Portanto, mas isto é tão divertido que uma pessoa não resiste a mostrar, não é? É uma boa maneira de mostrar o poder de uma análise de Fourier. Portanto, basicamente compreender, portanto, eu posso, ou seja, que aquilo que os antigos diziam, que com círculos podemos construir tudo, é o que o Fourier mostra, não é? Sim, com círculos podemos construir tudo, não é? E construir tudo, sim, tudo. Mas tudo, absolutamente tudo, desde o momento que seja razoavelmente bem comportada a função, e vamos ver então uma coisa a construir-se, não é? Portanto, aqui estão não sei quantos epiciclos uns em cima dos outros, quer dizer, não sei quantos termos da série de Fourier, 40 para aí, não é? Mas isto é matematicamente tudo bem feito, não é? Portanto, isto é só o aquecimento, só para mostrar isto tudo a funcionar, ainda nada, e já vai começar a aparecer a função. Até aqui ainda estamos, portanto, a função está a ser desenhada, mas o trail não está a ficar escrito. Mas agora rapidamente vai começar a fazer. Não pares. E agora?
É uma composição de Fourier do Homer Simpson, é mesmo, não é? Há pessoas que têm mesmo muito tempo na vida, não é? E portanto isto foi um colega que fez isto. É interessantíssimo se vocês virem, há uma descrição no matemática, não é trivial de fazer, não é? Porque é preciso para começar de uma figura. Isto está tudo rigoroso, não é? Portanto, ele começa de uma imagem, depois pixela a imagem, depois não sei quantos, e depois vai construindo, calcula os coeficientes, constrói aquilo e faz aqui a figura. Não é? E, portanto, uma boa maneira de mostrar o poder de uma série de Fourier. Muito obrigado, era só isto que eu tinha para contar. Se ninguém, enquanto dizem, há uns modelos muito bons. Pode-se encontrar tudo isto, as aulas podem ser. Isto é o modelo de Ptolomeu de Júpiter. E, talvez não completo, faltam-lhe algumas coisinhas. E este é um planeta superior. Aqui. Vênus. Tá. Mas depois não são, não é? Isto é um planeta interior, Vênus. Mas talvez o mais interessante de mostrar seja a Lua. Aquela Lua que viram aquele modelo tão complicado. E aqui vê-se bem o que é que... como a Lua algumas vezes está perto, outras vezes está longe, não é? E como se a órbita da Lua é muito complicada, não é? Um grande problema, a teoria da Lua. Um grande problema, como sabem, Newton, não é? O único problema que me deu dor de cabeça, na frase de Newton, não é? O Almageste, como o próprio nome indica, foi extraído na era ocidental através de civilizações Islâmica, sim. Queria saber mais ou menos qual é que é o período temporal em que isso aconteceu e qual foi o impacto na era ocidental. Uma boa pergunta. Quer dizer, o livro é conhecido como a sintaxe matemática, pelos gregos. Matemática é sintaxe, portanto, a síntese matemática é o nome grego. Quando é traduzido como o grande tratado não sei quantos, e o grande, em árabe diz Almagisti. E depois o grande, o Almagisti, fica a palavra Almageste. Tem uma transmissão bastante complicada, porque aparecem na Europa as traduções via o caminho grego, siríaco, árabe e depois latim, que dá uma série de versões, e depois também há traduções que vêm diretamente grego-latim, um bocadinho mais tarde. Mas há traduções do Almageste em latim a partir do século XII, facilmente acessíveis. Não é? E depois há um grande problema, como as pessoas devem mais ou menos saber, no século XVI, um dos maiores problemas para os cientistas, para os matemáticos, foi o de disporem de versões bastante diferentes dos mesmos textos, porque tinham tido percursos de transmissão muito diferentes. Alguns textos tinham vindo através do mundo árabe e depois tinham tido estas traduções complicadas até chegar ao latim, por um percurso, e outras tinham vindo, digamos, pelo mundo grego diretamente, e quando se cotejavam os textos, lado a lado, viam-se que não coincidiam, não é? Não coincidiam no número de proposições, não coincidiam nas demonstrações, etc. Porquê? Porque os editores interferem muito, não é? Nos textos matemáticos, os editores interferem muito. É aquilo que torna tudo isto fascinante. Não é? Então, um dos grandes problemas do século XVI vai ser tentar estabelecer as boas traduções. Por isso, por exemplo, nos elementos de Euclides, existem muitas versões dos elementos de Euclides que têm, num lado de uma página, uma versão, Euclides do Campano, por exemplo, e do outro lado, outra versão, a tradução do Ratoldo, não é? E tem o mesmo livro em duas versões, não é? Isto vai dar muito trabalho, estabelecer o bom texto, não é? Secundários eu não conheço, portanto, epiciclos secundários, não é? Aqueles, não conheço no mundo grego, não conheço. Sei que há no mundo indiano e sei que há depois em Copérnico. Não há no Almagesto, certamente. No Almagesto, os modelos mais complicados,
por exemplo, o da Lua, como viram, que é muito complicado, não tem epiciclos secundários, e mesmo os modelos dos planetas, que já são bastante complicados, também não têm epiciclos secundários, não é? Portanto, epiciclos secundários eu não conheço na Grécia, não é? E eu agora não me recordo também no mundo árabe, mas no mundo árabe há tanta variedade que não garanto. Mas no mundo grego não. No mundo grego não. Há um autor, que eu agora já não me lembro, no século XVII, que começa a explorar isto, não é? Tentar fazer epiciclos, não é? Uma coisa, um exercício. Eu agora não me lembro do nome, mas posso procurando, ou perguntando ao Dr. Google. Lá lembrar, mas que faz um livro fazendo epiciclos. Mas toda a gente percebe, quer dizer, se uma pessoa não sabe que está por trás ali uma análise de Fourier, uma série de Fourier, feito de outra maneira, faz-se a objeção que se fez a Copérnico. Quando ele pôs um epiciclo secundário, as pessoas começaram a dizer, bom, mas isto, estamos aqui por o que nós hoje chamaríamos mais graus de liberdade, não é? Porque depois, com a fenomenologia, nós temos que acertar estes graus de liberdade, ou seja, o raio do epiciclo e a velocidade de rotação de cada epiciclo, não é? E, portanto, também havia uma coisa não muito bonita neste sistema, não é? Sim. Não. Sim. O Almagés durou 1500 anos. Sim. O livro de Copérnico, 50 anos. Sim. Qual é o tempo médio de duração de um trabalho científico? Hoje? XXI? Sim, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Curtíssimo. Sim. Não, mas isto tem um corolário importante. Tem um corolário muito importante, que é o seguinte, que tem a ver com a memória em ciência, não é? Diferentemente da arte, e eu acho que isto é importante, por exemplo, no momento histórico do nosso país, não é? Diferentemente da arte, em que a arte tem uma intemporalidade, uma pessoa pinta a Mona Lisa ou pinta uma não sei quantos, ou uma estátua, e a obra fica ali, e, portanto, a permanência intemporal da obra assegura a permanência da fama. Mas em ciência não é assim. A fama desaparece instantaneamente. Ou seja, a única maneira de manter a memória em ciência é se for deliberadamente feito, que é o que todos os países fazem, menos nós. Há uma indústria de Galileu em Itália, há uma indústria de Newton na Inglaterra, há uma indústria de Descartes, uma indústria de manutenção da memória. Porquê? Porque senão desaparecia imediatamente. Não há nada de Newton que nós usemos, não há nada de Galileu que a gente use, na razão não usamos nada, o que fazemos hoje. Portanto, ou há uma consciência deliberada de fazer isto, de manter a memória dos seus grandes cientistas, ou ficamos como nós estamos.